Meu nome é João Ítalo e eu definitivamente não sou o homem mais rápido do mundo. Mas acredito que você já ouviu falar do Flash, né? O personagem tão famoso aí, o super-herói da DC Comics, tá? Que aparece em desenhos animados, em filmes, em séries e tudo mais. E ele se diz aí o mais rápido do mundo. Mas será que fisicamente é possível correr naquela velocidade? Quais seriam as consequências? Qual é a física por trás do Flash? Tudo isso a gente vai ver aqui. E depois da vinheta, eu vou mostrar para vocês por que a pior coisa para Central City é ter um Flash correndo nas suas ruas. Então, sem mais delongas, vamos lá! Flash! Bom, galera, para começar, um pequeno aviso. A análise feita nesse vídeo aqui é com base nas cenas da série do The Flash da CW, tá? Então, feitos do Flash nos quadrinhos ou em outras mídias não vão ser considerados. Motivo disso, no quadrinho há cenas bizarras em que o Flash consegue até mesmo viajar mais rápido que a luz. E aqui no canal já fiz um vídeo sobre a velocidade da luz e lá está estabelecido que pela relatividade, corpos com massa não podem atingir a velocidade da luz, pois precisariam de uma energia infinita, algo que nós não temos no universo, tá? Então vamos analisar apenas coisas que assim um pouco mais plausíveis fisicamente, até porque não tem como o Flash ser totalmente plausível, por isso que é uma ficção, tem um pouco de absurdo nisso. Mas vamos trabalhar um pouquinho aqui os conceitos. O físico Heath Allen, ele com base nas cenas iniciais aí da série do Flash, tá? No partir da corrida e tudo mais de análise, ele conseguiu chegar a uma velocidade de 305,5 metros por segundo, ou 1.100 km por hora. Uma velocidade parecida com a velocidade do som em condições normais de temperatura e pressão, porém ainda abaixo, né? A velocidade do som seria de aproximadamente 340 metros por segundo. Realmente é uma velocidade incrível, tá? Uma velocidade aí maior até mesmo do que os aviões comerciais que a gente tem, mas assim, não é uma coisa tão extraordinária. Agora, quando você imagina que o Flash é uma pessoa, então vamos lá, o maior superpoder do Flash não seria nem a velocidade, mas sim sua resistência às forças de atrito, tá? Porque quando você corre a essa velocidade, você está o tempo todo se chocando com partículas, né? Você tem o atrito dos pés com o solo, você tem aí a força de arrasto do ar, você tem uma compressão, tá? Você faz uma compressão adiabática dessa parcela de ar que está na sua frente, isso aumenta a temperatura. Então o Flash correndo a essas velocidades, ele pareceria muito mais como um meteoro, né? Em combustão, pegando fogo aí devido a essas forças dissipativas, tá? Essa energia liberada. Mas vamos supor aqui que essa tal de força da aceleração que dá o poder do Flash também magicamente dá uma áurea para ele que anula o atrito, tá? Ou então que a roupa dele tem uma tecnologia muito sofisticada, melhor do que qualquer uma que a gente conhece até hoje, que o protege disso. Vamos partir desse pressuposto. Bom, numa cena na sexta temporada, é dito que o Flash, a velocidade máxima dele, ele pode atingir até uma fração de C sobre 80, ou seja, 80 vezes mais lento do que a velocidade da luz. E você sabendo que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, nós chegamos aí a um valor de 3.750 km por segundo, ou 11 mil vezes a velocidade do som. Aí a coisa fica extremamente complicada. A gente está falando da velocidade hipersônica, tá? Ou seja, a gente teria a formação de uma onda de choque. Isso aí quebraria todas as vidraças por onde o Flash passava, causaria aí um vácuo momentâneo. Todo mundo que já andou de bicicleta, ou a pé, ou até mesmo de moto, de um lado de um caminhão, né, passagem de um caminhão, sabe disso, daquele vácuo momentâneo que é feito, que o caminhão empurra uma camada de ar e cria aquela força, né, quase que derruba a gente. Então você imagina aí um objeto voando a 11 mil vezes a velocidade do som, mais rápido que qualquer caça, seria absurdo, né? Então isso aí só teria problemas para as ruas de Central City. Bom, e agora nós vamos comentar um pouco, deixar os absurdos e falar as coisas que são fisicamente plausíveis e fazem sentido, estão coerentes no Flash. Algumas das capacidades que ele demonstra ao longo da série
são, por exemplo, andar sobre a água ou correr na vertical, subir em prédios. Isso é fisicamente possível? Sim. Andar sobre a água, existe até alguns animais que conseguem fazer esse efeito, como por exemplo, um largato, né? Chamado largato Jesus, que ele consegue, mas ele utiliza, além de uma velocidade em seus movimentos, ele também utiliza uma superfície do seu corpo, né? E as membranas, para conseguir ter uma área de contato maior. Mas o que é que acontece? A água, ela possui algumas forças, né? Entre as moléculas, devido à sua polaridade. E ela forma as chamadas pontes de hidrogênio, tá? Então, as moléculas de água, elas ficam ligadas por uma força, né? O oxigênio de uma acaba atraindo o hidrogênio da outra molécula. E aí surgem essas forças, tá? Na superfície da água, acaba se formando uma película, chamada de tensão superficial. E isso que alguns insetos também utilizam para poder ficar em cima. Quem já viu uma barata d'água ou coisa parecida sabe. São essas forças intermoleculares que seguram. Bom, acontece que se o flash se move rapidamente, ele consegue pisar na água e sair. Ele consegue pisar na água e retirar o seu pé para dar o próximo passo antes de quebrar essa chamada tensão superficial. E aí, como não dá tempo suficiente, não dá tempo também para a gravidade agir e fazer com que ele afunde. Então, sim, é possível, em uma velocidade maior, andar sobre a água. Seria interessante também para o flash se ele tivesse uma área de contato maior, né? Por exemplo, talvez usar um pé de pato, coisa do tipo, ajudaria ele nesse desempenho. Então, vai uma recomendação para, quem sabe, o flash ter um esquinho figurino para andar na água, né? E correr na vertical. O que a gente tem aí é a força de atrito, tá? Quando a gente empurra um objeto contra a parede, o que segura, na verdade, aqui é a força de atrito. E essa força de atrito, ela se relaciona com a força normal, essa força de contato com a parede, tá? Então nós temos assim, a força de atrito vai ser igual a um coeficiente de atrito, tá? Que geralmente representa pela letra grega mu, alguns chamam também de mi, vezes a força normal, tá? Aqui são forças. Okay? Vetores. Bom, acontece que o flash andando rapidamente, o seu pé faria uma força normal na parede. E se essa força for grande o suficiente, ele consegue sim gerar uma força de atrito contrária ao peso dele, que permite com que ele suba na parede, tá? Mas lembrando, essa força aqui tem que ser muito grande, porque esse coeficiente de atrito geralmente é um valor baixo, geralmente é 0, alguma coisa, dependendo do material, tá? Dependendo da superfície. Quanto mais enrugada a superfície, mais facilmente o flash teria condições de subir na vertical, tá? Então sim, isso é possível, ainda mais com as super velocidades que ele apresenta na série. Outra curiosidade é a respeito dos raios que se formam ao redor do flash. Sim, isso é possível e fisicamente plausível. O surgimento desses raios se deve à ionização do ar, tá? E ao acúmulo de cargas elétricas devido ao atrito. Lembra que a gente estava falando lá sobre o atrito do flash com o ar, com poeira, com as partículas, né? Ele está andando muito rápido, então isso acaba fazendo com que o flash fique eletrizado, ele pegue carga. Tá? Muito semelhante ao que eu fiz aqui já no experimento passado, com a régua e uma camisa de algodão, tá? Para atrair uma latinha. Então você vê que é uma eletrização por atrito. Esse fenômeno acontece muito com aviões de metal, que andam a altas velocidades, então esse atrito com ar acaba fazendo com que o avião fique carregado. Por isso que ele descarrega quando ele pousa, tá? Tem uma parte lá que ele conecta no chão para poder tirar esse excesso de carga. Então sim, o flash ficaria eletrizado e sua alta velocidade poderia causar um aquecimento no ar ao redor, tá? E uma alta temperatura acaba se tornando íons, tá? Acaba se ionizando, formando plasma. Então esse plasma sim seria responsável também por esse efeito dos raios do flash, tá? Bom, gente, agora voltando aí para as partes que não são nada realistas, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui a arqui-inimiga do flash, tá? A principal responsável aí por fazer com que o flash não seja viável na vida real, tá? Que é a lei da inércia, também conhecida para vocês como a primeira lei de Newton. O que é que ela nos diz?
aí a famosa frase, né? O corpo vai tentar permanecer em seu estado, até que uma força atue sobre ele, uma força resultante, né? Não nula. Como assim? Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, ou se ele estiver em movimento uniforme, ele vai tender a permanecer naquele movimento uniforme, até que uma força resultante, ou seja, diferente de zero, atue sobre ele. Acontece que o Flash na série, em tantos outros veículos também, tá? Isso não é exclusividade da série, ele freia muito rapidamente, geralmente em frações de segundo. E alguém que está viajando a velocidades comparáveis à do som, ou até velocidades hipersônicas, não conseguiria fazer uma freada segura daquele tipo. Quem já esteve no carro sabe bem o que acontece. E esse é o motivo pelo qual nós usamos um cinto de segurança, tá? A lei da inércia. Quando um carro freia, seu corpo tende a permanecer naquele movimento. E você se sente no seu referencial como se estivesse sendo jogado para frente na hora da freagem, tá? Mas nada mais é do que o efeito da inércia. Na verdade, o seu corpo não está sendo jogado, você está apenas tentando manter o movimento. Aí o cinto vem, tá? Exerce uma força segurando você e você para, tá bom? O Flash viaja nessas altíssimas velocidades, parando em frações de segundos, ou até mesmo 1 segundo ou 2, ele na verdade teria todos os seus órgãos jogados para fora com uma grande intensidade, tá? Ou seja, ele não sobreviveria. Os efeitos dessa rápida aceleração, no caso aí uma desaceleração, uma aceleração negativa, seria catastrófico e ele não sobreviveria a esse movimento, tá? A gente está falando aí de forças das ordens de kilonewtons, galera. Sem contar que, como ele dissiparia essa energia, tá? Porque nós sabemos que o movimento ocorre com energia cinética, que ela cresce ao quadrado da velocidade. Vamos mostrar aqui para vocês, né? A gente sabe que a energia cinética, na física clássica, tá? Nós não estamos considerando efeitos relativísticos, ela é dada dessa forma, tá? Ou seja, cresce com o quadrado da velocidade. Então, nessas velocidades altíssimas, o Flash teria muita energia acumulada. E nessa hora da freagem, ele teria que liberar essa energia. Para fazer uma freada tão rápida, ele teria que aplicar uma força gigantesca contra a superfície, ou seja, não existe uma superfície que proporcione esse nível de atrito para ele frear tão rápido, tá? Ele teria que aplicar essa força, quebraria a superfície, essa liberação de energia provavelmente causaria um rápido aquecimento, até mesmo uma explosão, tá? E eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Então, é por isso que ter um Flash se locomovendo, freando, correndo pelas ruas, causaria muito mais prejuízo às cidades do que qualquer benefício que ele poderia trazer como super-herói. Então, na verdade, o Flash seria um super vilão. Ainda falando dessa energia do movimento do Flash, a velocidade mais baixa, calculada pelo físico, lá que eu falei, uma velocidade ainda subsônica, o Flash teria uma energia cinética de 3.266 kJ, tá? Já é uma energia bastante considerável, mas ainda não estamos na parte mais bizarra, tá? Isso aqui sim causaria um estrago, um aquecimento, uma pequena explosão, uma pequena liberação de energia. Mas quando nós partimos pela maior velocidade, que é 80 vezes mais lento do que a velocidade da luz, o Flash teria incríveis e absurdos 492 terajoules. Eu sei, você deve ter visto teras aí em terabytes e tudo mais, nunca tenha visto aplicação nesse tipo de unidades. Mas para traduzir para vocês de forma mais compreensiva, seriam 117 mil toneladas de TNT explodindo, ou então 8 bombas atômicas de Hiroshima. Galera, a gente está falando aqui que uma colisão com o Flash, ou então uma freada brusca do Flash, liberaria uma quantidade de energia equivalente a 8 bombas atômicas. Cara, nem o Superman consegue superar isso. Então, como foi muito bem trabalhado aí na série The Boys, o maior superpoder que um velocista pode ter é colidir rapidamente com alguém, tá? Olha aí o nível de explosão que o Flash pode causar. Então, galera, se você gostou, não esqueça de curtir
comentar, compartilhar e além de se inscrever caso não seja inscrito. Esse vídeo aqui deu um certo trabalho de pesquisa, de contas e tudo mais, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante. Quis fazer uma coisa diferente, falar um pouco sobre o personagem dos quadrinhos. Se vocês tiverem sugestões aí de mais personagens, cenas de filmes, animes, qualquer coisa do tipo que vocês querem que eu explique a ciência envolvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.